nosso palestrante de hoje, o Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a casa pela oportunidade de trabalho. Nós trouxemos para a reflexão nessa noite, eu sempre tiro um tema que é abordado em alguns livros. Eu tirei Temas da Vida e da Morte, que é do Divaldo Pereira Franco, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e também de uma mensagem psicografada pela Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, o Divaldo que psicografou em 2009 no Centro Espírita em Salvador, onde ele fala sobre as emoções, a importância das emoções. Eu dividi esse tema em duas etapas, emoções 1 e emoções 2, porque cada casa espírita tem um tempo delimitado, e aqui são 30 minutos, algumas 45, então eu dividi esse tema em duas etapas, só para vocês entenderem. Na outra etapa a gente vai falar basicamente do mesmo, agregando algumas informações a mais. Bom, o que são emoções? A definição de emoções é qualquer tipo de sentimento que produza na nossa mente algum tipo de movimentação. Então, a nossa mente, o nosso pensamento, ele se movimenta. E esse pensamento, esses sentimentos que nós temos, ele transfere as emoções para o nosso corpo orgânico. E nós produzimos coisas boas, como produzimos coisas ruins. Coisas boas que nos ajudam na manutenção do corpo orgânico e na progressão do espírito, e coisas ruins que vão deteriorar o organismo e também não vai nos deixar progredir. Então, quando nós falamos de emoções, é tipo assim: frustração, empolgação, aborrecimento, confiança, interesse, ódio, raiva, melindres, são sentimentos que vão movimentar a nossa mente, o nosso pensamento. Essa movimentação, já que ela movimenta o pensamento e os sentimentos, aonde brota todas as situações da nossa vida, inicia no pensamento. O que nós pensamos, daqui a pouco nós vamos transformar isso em ação. Então, precisamos fazer uma meditação dessas emoções para canalizá-las para algo de bom, que possa visar a nossa saúde, e que possamos evoluir através delas, e não adoecer ou não conseguir fazer o avanço progressista do espírito. Aqui a gente vai pegar como exemplo: eu vim à casa espírita, assisti uma palestra, e essa palestra ela tratou do perdão. E ao tratar do perdão, nós, ao ouvirmos essa palestra, o que aconteceu conosco? Se a emoção ela é uma movimentação da nossa mente, o que houve nessa absorção dessa informação? Ela foi positiva ou foi negativa? Parece uma coisa assim, mas pode ser negativa uma palestra na casa espírita? Não, a palestra em si não. Mas o que eu faço com os meus pensamentos, com as minhas emoções, pode ser. Porque eu posso canalizar ela de uma maneira ou de outra. Esse aprendizado. Vamos deixar mais claro. Eu estive na casa espírita, escutei a palestra, mas eu sei que eu tenho dificuldade desse perdão, de perdoar. E isso me deixou triste, porque eu sei da importância das dificuldades, mas eu fiquei apreensivo e triste porque eu tenho essa dificuldade do perdão. Bom, mas eu recebi a informação e me propus a trabalhar e buscar soluções a essa questão do perdão. Eu me propus a isso. Fiz todo um trabalho de uma forma racional, entendendo a importância, entendendo o que pode acontecer comigo, compreendendo o que é esse perdão. E conseguir trabalhar. Isso é positivo. Mas, na mesma situação,
eu senti essa dificuldade, me propus a trabalhar, busquei soluções, trabalhei de novo de forma racional, entendendo a importância do perdão, busquei através desse aprendizado melhorar-se. Porém, eu não atingi o objetivo, fiquei triste, aborrecido, fiquei com raiva de mim mesmo, não compreendi o porquê que eu não consegui perdoar. Isso é um fator negativo, porque a mesma situação houve um movimento na mente. Uma, eu me esforcei, busquei atingir o objetivo, a outra eu me esforcei na mesma situação e não atingi o objetivo e me frustrei. Isso é negativo, porque houve um movimento que não foi bom para o meu corpo orgânico e nem para o meu espírito. Na mesma situação, trabalhei de forma desordenada, de qualquer maneira, né? Não consegui sucesso, mas não desisti. Continuei buscando, mesmo com as dificuldades. Isso é positivo, né? Parece, não, trabalhei de forma desordenada, não consegui o objetivo, mas eu não desisti. Eu continuei persistindo. Eu sei que um dia eu vou conseguir. É positivo. Então as emoções, cada uma delas, pode gerar esses desajustes ou não, né, para nós. O autor espiritual fala que também tem a questão da neutralidade na nossa mente. Eu não acredito muito, não é que eu estou desacreditando o que ele fala, mas sempre o sentimento, ele brota alguma coisa, seja positivo ou negativo. É muito difícil você ficar muito neutro, mas se isso ocorre, o que acontece com o espírito? Nós vamos estagnar. Como diz você no início, né? Estamos aí há milhões e milhões de anos, milhares e milhares de anos, buscando e bate e volta no plano espiritual. Por quê? Estamos estagnados. Só que vai chegar um momento que nesse planeta nós não vamos reencarnar mais, porque ele vai se melhorar, ele vai se ajustar, e só ficarão aqueles que conseguirem sair desse processo. As emoções positivas e nobres, o que elas fazem para nós? Primeiro, nos direcionam um bem-estar, a paz e a alegria. Elas contribuem em favor do próximo. Como diz a nosso colega, não basta sermos bons, temos que agir, fazer o bem. É edificante e realizadora. Tudo que essa mente movimenta, se ela for edificante e realizadora, ela é positiva. Gera realizações para a humanidade. Realizações para a humanidade não quer dizer que é um cidadão que faz algo que beneficie milhões de pessoas. É um cidadão que dentro da família beneficia aqueles que foram lhe dados para esse trabalho nessa reencarnação. Porque a soma desses trabalhos será uma grande produção de bons homens para o futuro. Desfruta de alegria de viver e de produzir o bem. Isso são emoções positivas. As negativas é quando nós nos inquietamos. E essa inquietação nos leva à ansiedade. Toda ansiedade, pode ter certeza que é um movimento na mente, uma emoção negativa, quando nós estamos ansiosos. Mesmo que seja amanhã, eu vou ter uma entrevista de trabalho, vai ser bom, mas a tua ansiedade, ela faz mal. Porque ela produz elementos químicos no corpo orgânico que vai atrapalhar o funcionamento do corpo orgânico. Na exposição 2 que nós vamos fazer, nós viemos aqui na casa, nós vamos explicar o que acontece do organismo, o que nós produzimos ou deixamos de produzir, e isso atrapalha a nossa jornada. Então, essa inquietação, essa ansiedade não é bom. Nos conduz na mente distúrbios e perturbação, são responsáveis por crimes, sejam grandes, pequenos, no nosso dia a dia, ofensas, porque por essa inquietação. Proporciona sofrimento e angústia, desespero, e eu usei a palavra que está no livro, consumpção, que quer dizer desgasta o organismo, destrói o organismo, quando nós entramos nas emoções negativas. Também para a gente entender, nós temos dentro de nós, e os cientistas falam isso,
dois tipos de mente, uma emocional e uma racional. Cada uma delas sente as coisas do ambiente de uma maneira. A emocional sente de uma maneira e a racional de outra. A emocional, ela é mais impulsiva e ainda é instintiva, do ato ainda primitivo de proteção de cada um de nós. Ela é essencial. Nós sempre vamos ter junto a emocional com a racional. Quando a racional vai crescendo, a emocional vai diminuindo. Mas hoje, na forma como nós vivemos hoje, a emocional ela é muito mais presente no nosso dia a dia. Mas é para proteção. E aqui ele explica, né, que quando nós trabalhamos a emoção, dispara no nosso corpo físico, né, fisiológico, libera-se adrenalina no sangue e nós nos movimentamos. Por exemplo, se você está em perigo, você tem o ato de correr. Se você vai atravessar uma rua, né, e está vindo um carro, você não vai usar a mente racional, quer dizer, não, peraí, ele está vindo a 30 por hora, eu vou caminhar a 20 por hora, peraí, vai dar certo? Não tem como. Isso é racionalidade, é fazer tudo essa análise. Mas não, se eu vou atravessar uma rua e o carro vem, é instinto. Então a inteligência emocional, ela é instintiva para nos defender, para nós que possamos nos defender no dia a dia. Já a mente racional, ela está baseada na reflexão e análise. Ela trabalha de uma forma analítica, quer dizer, analisando a situação, ela pondera todas as situações e nós refletimos sobre aquilo que nós estamos trabalhando. Então ela é racional. E ele coloca que a mente racional é que reflete a nossa evolução. Claro, porque se ela não diminui a instintiva, com certeza nós estamos num processo evolutivo. Como é que funciona? A mente emocional é mais rápida que a racional. O exemplo que eu dei de nós atravessarmos a rua, né? Primeiro essa emoção chega na questão emocional e depois de algum tempo nós começamos a raciocinar o que fizemos. Parece que ninguém de nós faz isso, né? No impulso, alguém faz alguma coisa, você depois, puxa, por que eu fiz isso? Perdão, eu não devia ter feito isso. É a emoção agindo e depois a razão dizendo, por quê? Por que eu agi dessa maneira? Mas no teu corpo, irmão, já sentiu o efeito químico daquilo que você produziu. E nesse ambiente que você está, da mesma forma. E no outro irmão, da mesma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões do instinto, né? Então, elas trabalham dessa forma. Então, a gente tem que tomar sempre cuidado nesse funcionamento. E aqui, só para a gente entender, os cientistas também classificam as nossas emoções em ira, tristeza, medo, prazer e amor. Então nós começamos lá na ira, por exemplo, a gente começa com uma revolta, a gente passa por um ressentimento, por uma raiva, até chegar num ódio violento que se torna patológico, que se torna doença. Nós podemos começar na tristeza com uma magoazinha, com desânimo, e podemos ter doenças severas como a depressão. Então ela sempre inicia num pontinho pequeno, quase imperceptível. Mas se nós não nos avaliarmos, isso cresce e vem a patamares da doença, da patologia. O medo pode chegar numa ansiedade, a fobia e ao pânico, né? Tantos têm problema de síndrome do pânico. O prazer, mesmo o prazer, pode chegar numa simples felicidade até as nossas manias pelo prazer. E no amor também, começamos desde a aceitação até o amor ágape, né? que é aquele extremo amor, quando nós aprendemos realmente a amar
o próximo, tudo e a todos, né? Bom, quais são os resultados dessas emoções? Elas podem harmonizar os ambientes onde nós vivemos e o nosso corpo orgânico, como ela pode gerar empecilho, tanto no ambiente onde nós vivemos, como para o nosso corpo orgânico. Se é uma movimentação, ela vai ser harmônica ou vai ter empecilho, depende a qual é a emoção que eu vou sentir. E aqui o autor espiritual também faz uma lembrança muito importante, que ninguém de nós pode viver ou bloquear as emoções. Nós não podemos bloquear, porque se nós hoje ignoramos aquilo que acontece, eu senti uma raivinha, mas foi tão pequeno. Daqui a pouco isso vai se transformar num monstro. Então eu tenho que enfrentar aquela situação, entendendo o que está acontecendo comigo, fazendo uma análise de quem eu sou, o porquê dessa raivinha, e para que um dia ela não reapareça com um vigor terrível, que aquela raivinha não se transforme numa atitude de agressão ou de um crime até pior do que a gente imagina, porque ela vai crescendo dentro de nós, essa raivinha, e daqui a pouco ela reaparece então com muito vigor. Então por isso que ele chama a atenção, temos que trabalhá-las, identificá-las, assumi-las, que são nossas naquele momento, e não escondê-las, para que nós possamos então trabalhar cada uma delas. Então nasce assim, alguém está vendo que tem lá dentro dessa cabecinha o que está acontecendo, né? E agora? E agora? E vai, todo dia, um pouquinho, e mais, e vai, e vai, e vai. E aí, chegamos nessa situação. De uma coisa imperceptível, que nós não demos atenção. Então, quando ele fala que nós não vivemos sem elas, mas nós temos que prestar atenção, que uma raivinha transformada, elevada a uma potência, nos leva à morte, nos leva à doença, nos leva a uma paralisação da vida orgânica que nós nos comprometemos de ter aqui. E aí nós sofremos, e aí nós temos dificuldade. Novamente lembrando a tua fala, que nós entramos na fila, prometemos um monte de coisa para estar aqui. Então precisamos cumprir. E se nós diminuirmos esse tempo aqui, nós não estaremos cumprindo. E nós teremos que voltar. Mas quando? Em que oportunidade? Aonde? Então precisamos rever muito essas questões emocionais. E qual é a origem dessas emoções que ainda são animalescas, que ainda somos doentios? Elas vêm das nossas experiências antigas das reencarnações. Por isso que está na hora de nós darmos um basta nessa e trabalharmos essas emoções. Por isso que cada exposição doutrinária, cada texto de um livro lido, cada passe, cada coisa boa que acontece na nossa vida, nós temos que repensar. E não chega para lá naquilo que já não serve mais, que nos faz sofrer, que nos faz adoecer. Então a origem dela está nas reencarnações das vidas que nós vivemos. Nós fomos plantando dentro dos nossos sentimentos, e é muito difícil depois você voltar atrás nesse sentido. Então é muito sacrifício, é muito trabalho, sem sofrimento, mas precisamos trabalhar, porque quando eu tenho consciência de mim, a gente consegue trabalhar essas questões. Também tem origem nos hábitos mentais, né? Nós podemos estar aqui na casa espírita, eu acho que não tem ninguém assim aqui, tomara, mas está pensando amanhã tem que pagar uma conta, mas hoje era dia 10, hoje dia 10 é o maior dia de pagar a conta, e nem final de mês. Ou amanhã eu tenho uma situação, um problema, e eu estou aqui pensando nela. Hábitos mentais. Então eu preciso limpar a minha mente, estar aqui de corpo e alma, estar buscando a informação, deixando os bons amigos trabalhar em mim, as energias, os bons pensamentos, para que eu possa então me auxiliar. Então hábitos mentais, indisciplina mental,
e de comportamento, a gente é muito indisciplinado em tudo. Começamos as coisas, não terminamos. Começamos um livro, não terminamos. Fazemos as promessas, né, de não fumar, de não sentir raiva, de perdoar, de amar. Não cumprimos, porque nós somos indisciplinados. E essa indisciplina começa na mente. A origem é na mente. É ali que nasce, é o nascedouro de tudo. O comportamento, quando eu já tomei atitude, ele já estava plantado na minha mente, que em algum momento eu reguei com ódio, com raiva, e agora ele surgiu de uma maneira intensa. E o desgoverno dessas emoções, não tenhamos dúvidas, que ela é demorada depois o reajuste. Porque a gente vê nas casas espíritas, a gente atende muitos irmãos, né, igual nós somos atendidos, né, e a gente quer para ontem o resultado. Não, mas eu estou com problema. Aquela raivinha naquela mente que foi tempo, milhares de anos, e se instalou. Para eu fazer o processo inverso, meus irmãos, é mais demorado. Não existe milagre, existe uma lei. A lei de Deus, a lei natural, é uma lei, é ciência. E eu preciso me modificar para que eu possa me melhorar. Então, leva tempo também. Como leva tempo a doença, leva tempo para que eu possa fazer o processo contrário. Vamos ver o que nós temos mais. Bom, o que fazer? Primeiro temos que nos esforçar para mudar esses pensamentos, né, nocivos, que nos fazem mal, raiva, ódio. Acho que a gente escuta isso todo dia. Temos o dever de trabalhá-los. Se nós hoje aqui estamos numa casa espírita, temos conhecimento pelos estudos, pelas exposições doutrinárias, nós temos obrigação de trabalhar. Porque não adianta, nós não conseguimos mentir para nós mesmos. Nós não devemos dar expansão a essas tempestades interiores. Não deixar aflorar. Tentar já no nascedouro, tentar buscar trabalhar isso. Examinar profundamente os nossos pensamentos. Tentar alterar o direcionamento deles. Se é um direcionamento errado, faz uma prece, faz uma meditação, tenta perdoar, muda de direção, que vai nos ajudar pouco a pouco. Às vezes ele vai persistir, ele vai insistir, e você tem que ser forte, você tem que fazer o efeito contrário, também tem que persistir para poder melhorar. Temos que ter vigilância, né, para sempre buscar o caminho do bem. Direcionar as nossas emoções sempre à evolução moral, pensar de uma forma edificante, sempre vai nos ajudar ao sentimento nobre. Buscar emoções positivas, sempre, em qualquer situação. Parece às vezes que a gente está com um problemão, mas se nós pensarmos no problemão de forma negativa, não vai aparecer as soluções cabíveis, claras, raciocinadas. Agora, quando eu penso de forma positiva, vai abrir uma clareira para que os irmãos, os nossos anjos da guarda, os bons amigos e eu mesmo como espírito possa fazer uma análise da situação e buscar soluções racionais e positivas. Então o pensamento positivo sempre é bem-vindo. Ter consciência de nós mesmos, de quem nós somos, quais são os valores para cada um de nós. Os valores de sentimento, de amor, de caridade ou material. Tem que fazer essa análise de quem nós somos, para que nós possamos então buscar a solução. Impedir os excessos. Até a felicidade nossa, muitas vezes no excesso, ela se torna dificultosa. Nós podemos, às vezes, nessa felicidade, acharmos que estamos felizes e entrarmos num caminho bem de dificuldade. Porque a felicidade, ou às vezes nas palestras, fala, tem que sorrir. Tem gente que está gargalhada.
né, empurrado para dar a gargalhada. Não, sorrir é de dentro para fora. Ser feliz é de dentro para fora e não demonstrar tão somente nas ações, mas por dentro está totalmente em dificuldade. Então, impedir os excessos. Os pensamentos positivos nós já falamos e a gente na próxima oportunidade nós vamos mostrar cientificamente, quimicamente, biologicamente o que isso afeta. E daí não é somente os autores espirituais que estão falando, são os cientistas que pesquisam, que analisam o que acontece com alguém que tem um pensamento negativo, positivo, o que pensa de uma maneira, o que pensa de outra, o que produz nesse organismo e quais são as suas consequências. Então, sempre o pensamento positivo. Os pensamentos negativos sempre vão nos afetar, né, a organização física e psíquica. Como o positivo nos ajuda a liberar determinadas substâncias no organismo de bom, o pensamento negativo tem o efeito ao contrário. E aí nós vamos ter viroses, vamos ter problemas da psique e no corpo orgânico, problemas degenerativos e obsessivos. Todo esse campo desse pensamento nos leva a essa situação. Só para a gente ver como é sério cada pensamento, cada emoção, cada sentimento que nós temos nos leva para um campo que às vezes é demorado o retorno. E aí o autor espiritual nos diz, se nós não podemos então viver sem essas emoções, cuidar sempre delas, né? A positiva alimentar, a negativa tentar aos poucos ir trabalhando. Nós não vamos conseguir destruir as emoções negativas de uma hora para outra. A gente tem que ter paciência, é trabalhoso, mas é gostoso. Quando a gente vê que num determinado momento eu não perdoava e lá na frente esse perdão que você nem vai sentir raiva e nem vai sentir ódio de determinadas situações. Então isso é prazeroso quando você espírito, quando você alma encarnada vê que aquele trabalho foi positivo e você consegue avançar. Então, se nós não podemos viver sem elas, vamos trabalhar. Essa a missão nossa. A gente já falou aqui várias vezes, em várias oportunidades. A missão do homem na Terra é a sua evolução. E para evoluir, precisamos trabalhar todas essas questões sentimentais. E o nosso mestre já dizia, eu sou o bom pastor. Tende bom ânimo, meu filho. Não se turbe o vosso coração diante das emoções negativas, de ódio, de raiva, de tristeza. Vinde a mim quando estiveres assim, que eu te ajudarei, eu vos aliviarei. Então vai ao Cristo, que o Cristo, tudo que Ele nos ensinou foi através de sentirmos as emoções positivas. Uma boa noite a todos, uma semana repleta de amor e cuidado com as emoções nocivas. Boa noite a todos.